Olá, eu estava aqui pensando, nossa, fiz um vídeo do nível 2020, 63.3, 149 antes de um kkkkkkkkkkkk. Então bora falar dessa bodega logo. Os corredores da zona habitável abrigam dois fenômenos específicos. O aparecimento de caixas, sendo a única maneira de obter recursos, e o piscar frequente das luzes, criando pequenos apagões por onde a vida selvagem anômala do nível tende a sair. Ambos serão desenvolvidos abaixo em suas partes específicas, portanto, consulte os links se precisar dessas informações agora. Navegação. A zona habitável está sujeita ao que chamamos de geometria não euclidiana. Isso significa que as distâncias que você percebe são fabricadas pelos seus sentidos e que o ambiente ao seu redor não é o que você imagina. Exemplos disso incluem, caminhando por algumas dezenas de segundos, mas ainda assim se encontrando onde você achava que estava o horizonte. Vagando por vários minutos, só para perceber que você mal se moveu do seu local original. Felizmente, há uma maneira de navegar por este lugar sem depender dos seus sentidos enganosos. Isso envolve diretamente o seu entorno. Primeiro, tente localizar um ponto de referência específico a uma distância razoável. Uma mesa, um pilar colorido, um painel elétrico, uma caixa. Caminhe em direção a ela com cuidado, sem nunca desviar o olhar. Se você não parece estar se aproximando, significa que o ponto de referência está muito mais longe do que você imaginava. Neste caso, procure outro ponto de referência e repita o processo. Isso permitirá que você sempre saiba onde está usando um ponto de referência, ajudando a rastrear onde você está o tempo todo. Assim que você começar a se acostumar com esse ambiente anômalo, a necessidade de depender de objetos externos desaparecerá gradualmente. 1. Isso não significa que você deva assumir tanta confiança tão precipitadamente. A autoconfiança excessiva é a principal causa de morte entre os novos viajantes. As distâncias que você vê serão sempre artificiais, então não pense que dominou a exploração não euclidiana em apenas algumas horas. Setores. À medida que você avança na fase, poderá notar algumas pequenas mudanças no ambiente. Pilares com formas diferentes das anteriores, paredes com cores mais decrépitas. Essas mudanças na paisagem estão ligadas a uma divisão da fase em zonas semelhantes, porém distintas, que os aventureiros chamam de setores. Você pode pensar nelas como subseções da zona habitável, ainda um armazém, mas com algumas diferenças arquitetônicas entre cada uma. Por que nos importaríamos com mudanças tão sutis? A resposta é simples. Graças à existência delas, os grupos conseguiram nomear e localizar diversas áreas-chave do nível. Isso torna a navegação na zona habitável muito mais fácil, pois usá-las permite que qualquer pessoa descubra em que parte do nível 1 está. Obviamente, esses setores continuam enormes, então continue usando pontos de referência para a navegação. Paredes e pisos cinzentos com enormes pilares de concreto compõem o setor Aquila, a parte mais conhecida da zona habitável. Mais parecida com um estacionamento do que com um armazém, a monotonia da paisagem é interrompida apenas por pequenos canos no teto, que despejam água úmida no chão, imprópria para consumo. É provável que você já esteja familiarizado com este ambiente, já que novos viajantes geralmente chegam aqui vindos dos salões amarelos. Por isso, o grupo de exploradores principais estabeleceu sua base alfa neste setor, permitindo que as patrulhas encontrem os recém-chegados com mais facilidade. Essas patrulhas são comuns, pois procuram ativamente por errantes recém-tosados para escoltá-los em segurança até a base. Geralmente, eles se reúnem em equipes de 4 a 5 pessoas e podem ser reconhecidos de longe por suas roupas amarelo-limão brilhantes e sua insígnia de águia. Se você os avistar, pode pedir ajuda com segurança. Mais colorido que o setor Aquila, o setor Geo apresenta mais luzes e uma arquitetura mais diversificada do que outras partes do nível 1. Não se deixe enganar, pois sua estrutura permanece não euclidiana como o restante do nível. Esta área da zona habitável, mais parecida com um armazém, abriga mais caixas do que qualquer outro local descoberto no nível. Portanto, se por acaso você tiver a chance de passear por este setor, certifique-se de coletar comida e garrafas enquanto pode. Veja caixas mais adiante. Não se esqueça de reunir alguns itens valiosos caso consiga encontrar a fortaleza do comerciante, a base do grupo comercial não alinhado dos fundos. Como eles não abrigam ninguém de graça, a troca será a sua melhor chance de conseguir um lar, mesmo que temporário.
No setor da guilda, o setor gótico recebe esse nome devido à sua estrutura mais curva, com arcos e pilares circulares ocupando a maior parte da área. Abriga Hipócrates I, o principal assentamento da equipe Hipócrates do Círculo Ariane. É aconselhável procurar a base deles, especialmente se você precisar de cuidados médicos, já que a pesquisa biológica e a medicina são o foco do assentamento. A missão coletiva de proteger andarilhos os levará a lhe oferecer um lar temporário, embora possa se tornar permanente se você tiver as habilidades necessárias para trabalhar para a equipe. Este setor é o menor já registrado, caracterizado por seu estado perpétuo de construção. Criaturas sombrias de Macacão podem ser encontradas nele, consertando a estrutura do local sem rumo. Até o momento, o progresso ainda não foi observado fisicamente, apesar de o local estar nesse estado há pelo menos décadas. Todo o pessoal está trabalhando e ignorando completamente a presença de outras formas de vida biológica. Isso levou a alguns acidentes em que andarilhos relataram ter se machucado devido ao seu trabalho imperturbável. Portanto, é aconselhável ficar longe deles e de suas engenhocas. Como não há bases no setor capazes de ajudar os andarilhos, é melhor encontrar uma saída rápida. Como nenhum deles responde a nenhuma pergunta, muito menos reconhece a presença humana, seu propósito permanece desconhecido. Não se deixe enganar pelas cores verdejantes e pela vida exuberante das muitas partes da setor jardim é um dos poucos que não se presta à vida humana. Coberto de vegetação desde tempos imemoriais, o setor jardim tem um efeito bastante incomum na vida humana. Ficar ali, mesmo que por uma hora, começará a te distorcer, transformando progressivamente em uma planta como muitas outras no passado. Se por acaso você encontrar a entrada para o jardim de concreto, evite-a como se fosse uma praga. É muito mais fácil lidar com a geometria não euclidiana e a liminaridade do que se perder na natureza mortal. Os Bacroons não são estranhos à mudança. Qualquer um com um par de olhos ativos pode lhe dizer isso. Não é preciso ir além de um passeio casual pelas ruas perpétuas da cidade sem fim para encontrar todas as evidências apropriadas. O que a maioria das pessoas não percebe é que há muito mais profundidade na evolução dos Bacroons do que aparenta. Eu não os culpo. A chance de sobreviver por um período de tempo longo o suficiente para testemunhar isso em primeira mão é incrivelmente pequena. E para os poucos que tentam entender essa realidade, eles só podem testemunhar versões fixas do passado e do futuro, assumindo que estão apenas entrando e saindo da existência. No entanto, a mudança é apenas um lado da equação no ciclo infinito de evolução liminar em que nos encontramos. Com apenas metade da história, muitas vezes não se entende o verdadeiro escopo da situação. Os Bacroons são uma via de mão dupla. Uma de mudança e outra de estagnação. Não há melhor exemplo disso do que o setor fabuloso. Outrora uma fortaleza da vida humana, acabou se perdendo no tempo. A interminável mudança de corredores manipulava o terreno de tal forma que isolava esta área. 300 anos atrás, o nível 1 ostentava a mesma estética de madeira e vermelhão. Mas, à medida que a era decaía, os assentamentos caíam, e nós, humanos, nos mudávamos, os Bacroons nos acompanhavam. Os confortáveis e acolhedores corredores foram sugados de sua força vital em favor da era dos pilares de concreto e vergalhões. Isso até o setor fabuloso ser redescoberto. Com a luz brilhando em suas paredes mais uma vez, ele foi preenchido com um novo propósito. Luzes de neon brilhantes e cabos coloridos engolfam os cômodos antigos nos EJs dos dias modernos, finalmente sobrepujando as últimas brasas do passado. Daqui a décadas, talvez sua história desapareça, e o setor fabuloso seja um dos muitos galpões de depósito que podem ser encontrados aqui embaixo. A mudança não é constante, mas inevitável. Tudo o que podemos fazer é nos adaptar, acompanhando os próprios ajustes dos Bacroons enquanto ele tenta se igualar aos nossos. No entanto, os Bacroons mudam, mas nunca esquecem o que foram ou o que poderiam ser. Talvez este fragmento do passado prevaleça, mesmo distorcido pela tecnologia, como um dos muitos resquícios do passado que ainda existem nessas muitas dimensões. Leo Castelos, curador do nível 222. Essa foi a parte 1, gente. Eu vou fazer a parte 2 em breve. Obrigado por assistir. Ajuda aí clicando no botão de se inscrever, porque 5 inscrições é fogo.